dia! Vamos para a nossa. Acho que é a oitava a live. Sobre o ar. Daqui a pouco a gente compartilha. É a oitava, acabei de escrever, a oitava. Sobre como construir ou como substituir remédios por uma boa alimentação. Juan Russo, bom dia, como é que você tá? Então nós vamos falar agora um pouquinho sobre como eu começar a substituir. Não quer dizer que nós vamos parar de tomar a medicação, mas começar a substituir aqueles remédios contínuos que você tem que ficar a vida inteira, ficar dependente de um remédio. Já aconteceu, eu lembro de pessoas que tinham alguns remédios e os remédios foram tirados de linha. Bom dia, meu amor. Bom dia. E às vezes o que acontece, o remédio é tirado de linha, a pessoa refém ao remédio, ela acaba tendo que de alguma forma arrumar um outro substituto, né? Porque ela sempre está viciada nesse tipo de coisa. Agora, quando você tem uma alimentação, você pode pegar, e ainda mais quando ela é natural, você pode pegar da natureza. Desde que não tenha uma bomba nuclear que estrague com tudo, né? Bom, Antes do fim do mundo. vamos lá então. Como substituir os remédios por uma boa alimentação? Hoje, felizmente, não tomo nenhum remédio, mas o uso intensivo que fiz de anti-inflamatórios para aliviar as dores que sentia na coluna me causaram graves efeitos colaterais. Fiquei inchado e ganhei peso. Desde que parei com os remédios e adotei uma dieta mais equilibrada, venho me sentindo melhor a cada dia, com muito mais ânimo e energia. Não estou pedindo para que você ponha seus remédios de lado, principalmente se for portador de alguma enfermidade crônica, como diabetes, hipertensão, bronquite, asma, rinite ou qualquer outra que exija medicação regular prescrita pelo seu médico. Mas uma coisa posso garantir: uma alimentação saudável aumenta a qualidade de vida e é a melhor aliada na prevenção de doenças. Devemos entender como alimentação saudável aquela que supre todas as necessidades do nosso corpo. Bom dia, Cris Gomes, como é que você está? Seja bem-vindo por aqui nessa live. Pelo visto está fervendo. Devemos entender como alimentação saudável aquela que supre todas as necessidades do nosso corpo, porque contém os nutrientes de que precisamos, ou seja, proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e minerais, cálcio. São eles que nos dão saúde e energia. São encontrados em quantidade e qualidade nos alimentos naturais, como verduras, legumes e frutas, em grãos e cereais. Se esses alimentos ainda forem integrais e orgânicos, melhor ainda. Como uma alimentação saudável, doenças cardíacas, obesidade, diabetes, pressão alta, anemias e outras enfermidades podem ser evitadas. Quando algumas dessas doenças já estão instaladas, com uma dieta prescrita por nutricionista, podem ser controladas. Em alguns casos, os remédios acabam sendo trocados por alimentos que aumentem a resistência orgânica. O melhor mesmo é você investir na sua alimentação saudável antes que as doenças batam na sua porta. O médico da antiga Grécia, chamado Hipócrates, dizia: deixe que a alimentação seja o seu remédio e o remédio seja a sua alimentação. As palavras de Hipócrates até hoje continuam valendo. E é interessante que eu já ouvi essa frase várias e várias vezes. Eu não sabia que era do Hipócrates, mas eu já ouvi essa frase várias e várias vezes. E um fato curioso: você é pai, você é mãe, você tem criança pequena. Você sabia que a sua base alimentar pro resto da vida foi desenvolvida pelo seu pai e pela sua mãe, do 1 aos 7 anos? Essa fase é a fase que você mais tem que se esforçar para dar o melhor tipo de alimento para as pessoas, para essas crianças. E é muitas vezes onde a gente acaba deixando ela, come um docinho, come não sei o quê. Não tem problema comer um docinho de vez em quando. Eu não sou a favor desse negócio de restringir 100% de tudo. Mas tem que saber controlar e tem que priorizar alimentos que têm qualidade. Eu descobri isso ontem, tá? Tô falando pra vocês que eu descobri isso ontem. Adoçantes são do bem ou do mal? Toda vez que se fala sobre os adoçantes,
O que mais ouço são reclamações. Uns dizem que eles são amargos e deixam um gosto ruim na boca. Outros dizem que eles não adoçam o suficiente. Tem gente que diz que prefere ganhar calorias a abrir mão do bom e velho açúcar refinado. Respeito a opinião de cada um, mas usar adoçante nem sempre é apenas uma questão de gosto, e sim de necessidade, ou melhor, de saúde. Quem está acima do peso pode substituir o açúcar por adoçante para não ganhar calorias. Diabéticos não podem ingerir açúcar, para não aumentar os níveis de glicose no sangue. Mudar os hábitos exige sempre algum esforço, mas acabamos nos acostumando. Para ajudar, existem vários tipos de adoçantes no mercado para você experimentar e adotar, o que parecer mais agradável. Os mais populares são a sacarina, o aspartame, a sucralose, o ciclamato e a estévia. De todos os adoçantes artificiais, a sacarina é a mais antiga, desenvolvida em 1879. Continua a ser usada até hoje. Adoça 450 vezes mais do que o açúcar, mas deixa um gosto residual amargo na boca. Tem a vantagem de ser eliminada pela urina e não se acumula no organismo. Durante muito tempo foi considerada uma droga cancerígena, mas atualmente a Agência de Controle de Remédios e Alimentos dos Estados Unidos considera esse adoçante inofensivo à saúde. Com poder adoçante menor do que a sacarina, o aspartame, também artificial, é 200 vezes mais doce do que o açúcar e fornece 4 calorias por grama. Ele deve ser ingerido com cautela, por pessoas que não podem consumir fenilalanina. Descoberto em 1937 e aprovado como adoçante em 1949, o ciclamato, assim como a sacarina, ficou durante décadas sob a suspeita de ser cancerígeno, mas a mesma Federação dos Estados Unidos, a Agência de Controle de Remédios e Alimentos dos Estados Unidos, FDA, que aprovou a sacarina, hoje considera o ciclamato um edulcorante seguro, cerca de 30 vezes mais doces do que o açúcar. Costuma ser combinado com a sacarina para mascarar seu sabor amargo. A sucralose é fabricada a partir do próprio açúcar, e talvez seja por isso que muita gente pensa que ela é um adoçante natural. Não é. A molécula do açúcar é quimicamente modificada para que a sucralose seja obtida. Entre os adoçantes artificiais, é que tem o sabor mais parecido com o do açúcar, embora seja 600 vezes mais doce. Nossa. O corpo não reconhece a sucralose como um carboidrato e ela não é digerida nem absorvida pelo organismo. A estévia é um adoçante natural, feito a partir de uma planta com o mesmo nome. Possui 250 a 300 vezes mais poder adoçante que o açúcar. Embora tenha um sabor levemente amargo, é um adoçante de consumo considerado seguro, fabricado sem substâncias nocivas ao organismo. Adoçantes artificiais devem ser utilizados com moderação. Seu uso por si só não leva à perda de peso. Eles são apenas auxiliadores na redução calórica. O ideal é você tentar diminuir a quantidade de açúcares que consome até se acostumar com sabores menos doces. Assim, não precisará adicionar adoçantes em grandes quantidades em bebidas e sobremesas. Conheço muita gente que deixou de adoçar o café e, depois de se acostumar com o paladar, passou a achar que o açúcar estraga o gosto da bebida. Gestantes, lactantes e crianças devem receber orientação médica antes que os adoçantes sejam incluídos na alimentação. Vários produtos light ou diets contêm adoçantes. É importante que você se acostume a ler o rótulo dos produtos para saber que tipo de adoçante está contido neles. Sempre que possível, opte por alternativas naturais. Então, esse trechinho foi sobre Adoçantes. Lembrando que esse livro foi escrito em 2015,
Vai fazer 10 anos, né, que ele foi inscrito. O que será que mudou sobre os adoçantes de 10 anos para cá? Será que continua com essa mesma visão, que eles são seguros, saudáveis? Faça sua pesquisa pessoal. Eu, particularmente, eu adotei não usar adoçantes na minha vida, na minha dieta. Essas coisas que são artificiais eu tento evitar ao máximo. É claro que eu acabo consumindo uma coisa ou outra que não é tão natural. Mas eu não uso e não aconselho o uso de adoçantes. Essa é a minha visão, eu respeito as pessoas que concordam, que usam, né? Mas eu sou daquela que tirei o açúcar refinado, não vou incluir uma outra coisa artificial no lugar. Esses dias eu não tô comendo açúcar nenhum introduzido, né? Só o natural da fruta, essas coisas. E aí a gente descobriu uma sorveteria que fazia só sorvetes naturais, com ingredientes naturais, adoçantes naturais. Eu falei, eu quero ir, né? Já que eu não tô incluindo o açúcar refinado, essas coisas. Vamos visitar? Vamos. É lá no centro de São Paulo. E a gente mora um pouco longe do centro de São Paulo. Então vamos conciliar um dia que a gente já estiver indo pra lá. Meu filho tinha uma consulta. Aí a gente, vamos nesse dia. No dia da consulta, desmarcaram a consulta. Aí eu falei, vou ficar sem experimentar. Aí ele, vamos. Eu falei, não, deixa para outro dia. Quando remarcar a consulta, a gente vai. Remarcar a consulta. Sábado agora. Pro outro fim de semana. Aí eu já tinha um evento marcado. Aí o meu marido foi levar o meu filho na consulta e eu fui pro compromisso que eu tinha. Aí não fomos novamente. Aí eu falei, mas nem me abalou, né? Tipo, vai ter outras oportunidades, tudo bem. Aí acabamos não experimentando. Aí no evento, eu comentei com uma pessoa sobre isso, né? Ela, mas perto de você tem um lugar que faz um monte de doce natural. Eu falei, sério? É uma cidade mais perto do que lá o centro de São Paulo. Eu falei, agora dá pra ir em outro dia que não seja conciliado, né? E aí já tô manipulando aí uma data para que eu possa ir lá visitar esse lugar e experimentar esses doces. E aí eu fui ver o Instagram. E observando esse Instagram, eu descobri com o que eles adoçavam, porque eu nem imaginava. Lá eles falam que é. Agora eu não vou saber o nome certinho, mas é da maçã, da fruta maçã. É como se eles fizessem um açúcar da Da maçã. frutose da maçã. É. Aí eu fui pesquisar na internet, eu pesquiso bastante, gente. Se você falar assim, é possível você armazenar água por 5 anos na garrafa sem ela estragar. Tá, você não precisa me mostrar como que faz. Vai atrás da informação. Eu vou lá e pesquiso. Essa possibilidade? Então vamos lá pesquisar em vários lugares sobre isso. Aí falou que há a possibilidade de adoçar qualquer coisa com uma maçã. Fazer uma misturinha da maçã. Então eu fui lá no YouTube, vou no Google, vou no Instagram e pesquiso sobre o assunto. Antes eu adoçava, eu estava adoçando meus bolos com uva passa, mas eu vi que perdeu muito o doce mesmo. Não tá adoçando legal. Agora eu tenho mais uma alternativa. A maçã. A banana eu também cheguei a adoçar um tempo. Com a banana, bolos, essas coisas. Só que eu achei que a banana deixa um gosto muito... Deixa uma textura também muito mole. Deixa traços, né? Então agora eu vou testar com a maçã. Então é você ir buscando alternativas. E aí eu busco essas alternativas mais naturais possíveis. A tâmara é um bom adoçante também, mas deixa escuro o alimento. Então tem algumas outras alternativas além do açúcar refinado, além do adoçante. Faça os testes. Seja curioso. Seja curiosa. A curiosidade nos leva a outras experiências. E olha só, toda criança ela é curiosa, né? A questão do adoçante um exemplo simples. Eu pergunto muito para as pessoas: você gosta de café? Quem tá aqui na live, comenta aí, você gosta de café? Eu gosto. Não gostava, mas até que eu gosto. Porque você fala que gosta de café, eu mesmo, eu não gosto de café. E eu sou sincero em falar. Se você me der um café quente ou gelado, eu bebo do mesmo jeito. Só por beber mesmo. Porque normalmente quando eu bebo café é porque eu tô com sono ou que eu dormi pouco.
Senão, eu uso o café mais como um remédio do que como café mesmo. Eu, Rafael. Aí você fala assim, mentira, não dá certo. Não, o café não tira sono. Para mim, ele funciona muito bem para tirar sono. Mesmo que ele tenha dado essa sugestão para o inconsciente dele. Apesar de ter algumas comprovações que a substância pode ajudar nesse quesito. Mas como ele falou, para mim isso dá certo. O café tira o meu sono. Então quando ele bebe café, a mente dele já está É programada isso aí. para atender esse comando. Quando você beber café, você vai. Só que a pessoa fala que gosta de café, eu falo, então tira o açúcar do café. Tira o adoçante do café. Não, imagina, não dá para beber café sem açúcar. Então você não gosta de café, você gosta de açúcar. Você tá viciado no açúcar. Sabe o que é engraçado? Eu não tomava café na casa da minha mãe, quando ela fazia, com açúcar e tudo. Aí eu descobri sobre as propriedades do café, fui descobrindo as qualidades de café, né? Esses cafés super torrados, super escuros que não são tão bons para a saúde. E aí eu comecei a tomar café e eu já comecei a introduzir o café já sem açúcar. Então eu nunca fui de tomar café com açúcar. Quando eu vou nos lugares, eu quero tomar café sem açúcar também. E tem pessoas que não, né? Que elas já fazem com açúcar, aí eu nem tomo. Então, eu já introduzi o café na minha vida sem o açúcar, né? Já interessante. E aí a gente tem que trabalhar sobre esse aspecto, né? Porque às vezes a gente não percebe o vício que nós temos com relação ao açúcar. Exatamente. Você não percebe, muitas vezes é inconsciente isso, tá, gente? Não é que você, eu resolvi acordar e não, é que você não percebe. O nosso próximo tema é sobre chá e café. Para emagrecer, será que eles têm propriedades que te ajudam a Eu emagrecer? vou começar um protocolo, tá, gente? Provavelmente motivado pela minha sogra, eu vou ver se eles ainda estão mesmo de pé. Vou criar um grupo de um protocolo aí de alimentação natural por 70 dias, alimentação natural. Poderia compartilhar algumas receitinhas, né? Zero açúcar, Zero açúcar, zero glúten, zero lactose. Então vai ter bastante coisas aí que vai ser zero por 70 dias. Não estou dizendo que você vai proibir pelo resto da sua vida, tá? É uma reeducação. Ó o Carbonari, Rodrigo. Como é que você tá, Rodrigão? Como é que tá aí, Adri? Bom dia, bom trabalho. Ótimo, top. Então, por quê? Dentro do protocolo, um dos itens é tomar 4 chás de manhã e 4 à tarde. Um, hortelã, hortelã, erva doce, orégano, orégano e cúrcuma, cúrcuma. Eu recomendo orégano e cúrcuma colocar na comida. É mais como fácil do que tempero. beber. É mais fácil que beber o chá. Mas se conseguir dar conta de beber o chá também, pode beber o chá que não faz mal, não. E aí você vai beber todos eles de manhã e depois de tarde. Você vai perceber que muitas das vezes o que você falava que era fome é sede. Quando você bebe o chá, dá mais saciedade. Sem contar as propriedades regenerativas que tem. Mas vamos ver o que o padre vai falar sobre isso, né? Sobre café e chá. Para emagrecer. Os brasileiros não têm o costume do chá das 5, como têm os ingleses. Em compensação, conhecem uma enormidade de chás de ervas medicinais. Existem plantas para tudo. Chá de boldo para o fígado, chá de capim-limão para a insônia, chá de quebra-pedra para cálculo renal e por aí vai. Mas quando se trata de prevenção e tratamento da obesidade, cada vez mais brasileiros preferem uma planta chamada Camelina siliens, originária da China. Essa é com ela que se prepara o famoso chá verde, que auxilia na redução das reservas de gorduras do corpo. Porém, seu efeito é maior quando associado à prática de atividade física. Isso acontece porque um de seus compostos é a cafeína, a mesma substância presente no café, que auxilia a oxidação das gorduras e o gasto energético do nosso sistema e do nosso organismo. Além disso, o chá verde ainda é um ótimo antioxidante que combate a ação nociva dos radicais livres. Por ser rico em cafeína, o café também presta o mesmo serviço de controle da gordura. Ele prolonga a sensação de saciedade, fazendo com que a gente belisque menos ao longo do dia. Tá com fome? Toma um cafezinho. Tá vendo? Melhor do que comer um docinho. Sem açúcar o café, tá bom? O café tem ainda outro efeito que pode ser usado a nosso favor durante um programa de emagrecimento, como é um excelente estimulante
favorece a prática de exercícios. Embora tanto o chá verde quanto o café estejam sendo usados cada vez mais com a finalidade de emagrecimento, não existe uma recomendação científica oficial em relação a esse benefício específico. Entretanto, nada impede que sejam utilizados como recursos complementares de um estilo de vida saudável. Um profissional da saúde saberá reconhecer as doses mais apropriadas para você. Então, Aqui ele fala sobre o chá. Ele não usou os chás que eu falei. Você vê que interessante? Ele só usou o chá verde e o café. é Como é que que... o de hortelã e o de erva doce ajuda a desinflamar também. É sobre restauração do intestino. Esse processo todo fala muito sobre a limpeza e o cuidado do seu intestino, porque a sua saúde começa pelo intestino. A Pelas nossa, entranhas. E nossa saúde está relacionada à qualidade do nosso intestino. Isso tem a ver com fezes, com alimentação, com absorção de nutrientes. eu vou até além, tá, gente? Na Bíblia, se você pegar para olhar, Deus toma a decisão pelo intestino. As entranhas de Deus é que toma as decisões, nas suas entranhas. E aí ou é justiça ou é misericórdia. A mesma coisa que a gente trabalha, tá? Muitas vezes você está se parecendo uma pessoa amarga. Amarga, amarga. O açúcar que você coloca no café faz você ficar uma pessoa amarga às vezes na sua vida. Então, às vezes, você está agindo de forma amarga na vida das outras pessoas de tanto açúcar que você está ingerindo ao longo do seu dia. O E seu se, humor pode ser determinado pelo seu intestino, tá vendo? e se você tira o açúcar, você fica mais estressado no começo. Só no começo. Por isso que eu falo só no começo. Os primeiros 3 dias ali, acho que para mim, pelo menos, foi o ponto crucial. Porque é uma abstinência. Pensa numa pessoa viciada em qualquer coisa. Pode ser a bebida, o cigarro, o açúcar. Então, quero viver isso daí, quero experimentar. E detalhe, se você quer fazer isso sozinho, você pode até conseguir, mas eu acho que não vai muito longe. Agora, se você for em grupo, um vendo o resultado de um do outro, um motivando o outro, um incentivando, eu acho que a chance é maior. Então, se você quer, de repente, tá vendo a live aí, quer participar desse protocolo que nós vamos fazer a partir do mês que vem, Depois da Páscoa, por Páscoa, deixar passar a Páscoa para vocês não terem que sofrer o perrengue de não comer ovo da Páscoa, né? Manda o eu quero, que eu vou criar esse grupo aí, vou começar a adicionar o pessoal já que vai estar dentro do grupo e começar a passar as orientações de pré-preparação psicológicas. Vamos começar a preparar o psicológico antes de começar a cortar os alimentos para o pessoal não sofrer tanto, né? exatamente. 5 minutinhos. Os riscos do sal em excesso. Você gosta de carne ou você gosta de sal na carne? Eu gosto de sal na carne, isso daí é. Eu gosto de comida bem temperada, então. Você já deve ter visto essa cena dezenas de vezes do mesmo jeito que eu já vi. Alguém salpicando mais sal sobre a comida que já foi salgada pelo cozinheiro. Eu só espero que você não faça o mesmo. Eu já ingeri mais sal do que precisava, mas hoje, depois de corrigir minha alimentação, consegui me libertar disso. O brasileiro, infelizmente, está acostumado com muito sal na comida, o que pode ser um grande perigo para a saúde. Entre outras coisas, o sal em excesso provoca a retenção de líquidos, problemas renais e hipertensão, que por sua vez pode levar a um derrame cerebral ou doenças cardíacas. Para que para que correr um risco que pode ser evitado? A recomendação mundial de ingestão de sal é de, no máximo, 5 gramas por dia. Mas os brasileiros consomem mais que o dobro, cerca de 12 gramas por dia. Mesmo o limite de 5 gramas pode facilmente ser ultrapassado quando consumimos alimentos enlatados. Salgadinhos, molho, shoyu ou quando exageramos no sal na hora de temperar os pratos. Cerca de 40% da composição do sal é puro sódio. Provavelmente esse sal branco refinado que ele está falando, que é um nutriente fundamental para o nosso organismo. Mas quando consumido em excesso, torna-se um inimigo da nossa saúde. Boa parte dos alimentos industrializados
doces ou salgados contêm aditivos como benzoato de sódio, sorbato de sódio, citrato de sódio, entre outros, o que eleva ainda mais os níveis desejados desses alimentos. Quando ingerimos sódio por excesso, a concentração desse mineral no sangue se eleva. Para conter o equilíbrio, nosso corpo precisa de mais água, fazendo com que o volume sanguíneo aumente. Isso se chama hipertensão. Por isso, quando for ao supermercado, leia os rótulos e preste atenção na tabela nutricional dos produtos. Escolha sempre aqueles com menor quantidade de sódio. Comece a reduzir o sal de suas refeições hoje mesmo. Não é tão difícil assim. Caso isso seja uma grande dificuldade para você, reduza gradualmente. A gente se acostuma tão bem a comer com menos sal que depois, só uma pitadinha, nosso paladar acha que engolimos um saleiro todo. E além de diminuir o sal, nós aconselhamos que você troque o sal branco refinado por um sal que tem mais minerais, porque esse sal refinado, branco, ele basicamente só tem sódio e mais alguma coisinha lá de mineral. Foi extraído tudo. Ele tem um sabor salgado e sódio. Mas se você vai naquelas casas de grãos, né, cerealistas que falam, você pode comprar. Olha só, eu tenho sal rosa, tem mais nutrientes, tem o sal integral, porque ele vai ter mais minerais, e tem a flor de sal. Você já ouviu falar sobre uma flor de sal? Lembra até o sal grosso nessa flor de sal. Ela tem um gostinho mais gostoso. Ah, e o sal grosso. O sal grosso, ele costuma ter mais minerais do que o sal refinado. Então, quando a gente faz aquele churrasquinho lá, o sal grosso, por ele não ter sido quebrado, refinado, triturado, ele tem mais minerais. Então, eu aprendi também, quando eu estava fazendo curso de cozinha, a fazer alguns cozimentos, assim, igual macarrão, cozinha com sal grosso, que você vai ter mais nutrientes que com sal refinado. Interessante, né? E vamos finalizando o dia de hoje. Amanhã falaremos sobre mais temperos. Quando você reduz o sal, você pode incrementar com temperos diferenciados. Entendeu? Novos sabores, né? Exatamente. Então, o orégano e a cúrcuma nós introduzimos na nossa alimentação para desinflamar, para limpar o intestino. E até hoje a gente come com eles, nós cozinhamos com eles e usamos eles. Dá um sabor diferenciado, além de trazer nutrientes para nós, né? Vamos finalizar então essa live do dia de hoje. Bora fechar os nossos olhos. Agradecer a todos aí que passaram pela live. Matheus, NG4, o Fernando dos Santos Souza, o Gil, 3F, a Vanessa e o Vanessa G. Bueno. Sejam todos muito bem-vindos aí, tá bom, gente? Lembrando, se vocês quiserem participar do protocolo aí de desintoxicação e reeducação alimentar, manda eu quero no direct meu da Dayana para a gente poder passar para vocês aí o passo a passo, fechou? Bom, vamos fechar os nossos olhos, puxa o ar com o nariz. Mais uma vez. Bom dia, Espírito Santo. Princípio de nossa vocação. Desde a minha concepção, vós me chamasses à vida. E a todo momento, em cada opção, vós colocais em nossa frente dois caminhos, vida e morte, alimentação adequada, saudável ou inadequada. E nós sempre temos e sempre teremos o direito e a opção de escolher. Mas quantas vezes de forma inconsciente nós escolhemos aquilo que nos faz mal e nos prejudica? A todo momento, sinto que continuais me chamando para ser cristão por completo. E eu tenho que responder a essa vocação com o meu sim. Consciente de que existem várias formas de chamados. Quero hoje ser resposta de amor ao vosso chamado. Dentro das
minhas circunstâncias e dos meus limites, quero responder o meu sim e me colocar à sua disposição, Senhor. De forma verdadeiramente, quero me colocar ao vosso serviço. Fazei de mim, Senhor, um instrumento do vosso amor, da vossa misericórdia. Vinde, Espírito de vocação. Vinde, Espírito Santo. Andeis de um modo digno, que nós possamos cada vez mais andar de uma forma digna na nossa vocação, aquela que nós fôssemos chamados, que nós possamos a cada vez mais, Pai, eu te peço que pelo poder do Espírito Santo, em nome do seu Filho Jesus, que cada uma dessas pessoas aqui na live, cada vez mais tenha clarificação do seu propósito, do seu chamado aqui na Terra, para que ela possa se empenhar, para que ela possa trabalhar, para edificar o seu reino aqui na Terra, cada dia mais, Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, na glória de Deus, Pai. Amém. Um ótimo dia para vocês. Lembrando que dia 13 e 14 em Apucarana, no Paraná, se você for do Paraná e quiser participar, teremos o método selfie. E dia 26, 27 e 28, na verdade, de abril, teremos o encontro de casais em São Caetano, em São Paulo. Quem quiser participar, manda para mim, que eu compartilho com vocês lá as informações, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau, até amanhã.